mercado de geleias tem conquistado mais adeptos a cada ano, uma vez que não ficam mais somente nos sabores tradicionais, mas existem combinações que estão dando muito certo, inclusive até com drinks em alguns casos. E os números da Associação Brasileira da Indústria Alimentícia demonstram que vem crescendo a produção e o investimento no segmento, uma vez que em 2017, que são os últimos dados do setor, apresenta que houve um aumento de 30,1 toneladas de geleias produzidas no Brasil. É um crescimento de 21% em relação a 2010. E neste cenário, nós vamos conversar agora com dois empreendedores, o Thiago Carmo e o Mauro Concha, que começaram fazendo sucos e depois se jogaram e, olha, decidiram se dedicar 100% às geleias. É isso mesmo, meninos? Conta pra mim, sejam bem-vindos. É isso mesmo. Eu sou o Thiago, sou um dos fundadores, proprietários e produtores da Mermeleia, que é uma empresa de geleias artesanais daqui de São Paulo. A gente empreende no ramo desde 2014 e já são 7 anos mergulhados nesse universo que é extremamente mágico, que é extremamente cheio de nuances e é muito engraçado, porque a gente começou a nossa ideia de empreender com algo, com sucos naturais, que foi quando a gente se apaixonou pelas frutas e pelas combinações. A gente depois teve um cafezinho dentro de um espaço cultural e logo depois desse café a gente oferecia jantares de comidas típicas do Chile dentro do nosso apartamento. O Mauro vai contar daqui a pouco. E nesse jantar, a gente desconstruía a nossa sobremesa típica aqui do Brasil, que é a Romeu e Julieta, e ao invés de colocarmos goiabada, nós colocávamos 2 receitas de geleias produzidas pelo Mauro e pela avó na Patagônia chilena. Uma de morango com vinho tinto Cabernet Sauvignon e uma outra geleia de pimentão. E foi nesses jantares que as pessoas se apaixonaram por esse sabor e começaram a perguntar onde vocês compram essas geleias, onde vocês encontraram essas geleias para fazer esse casamento com queijo artesanal. E a gente falou, nós mesmos que produzimos. Então as pessoas começaram, eu quero um pote, 2 potes, 3 potes. E foi em 2014 que a gente percebeu que a geleia era uma possibilidade de empreendimento, de imprimir a nossa identidade e de tudo que a gente tem feito nesses últimos anos. Mauro, agora me conta essa receita que você trouxe do Chile. Fala um pouquinho dessa história. E primeiro, até como o Thiago já contou, vocês faziam sucos, já tinha aquela coisa pela fruta, mas era algo tímido ainda, tinham outros trabalhos. Mas aí que você percebeu esse potencial da receita de família. Exatamente. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com essa quantidade de frutas que existe aqui e me deu uma vontade muito grande de ver a possibilidade de fazer e trabalhar com elas. Foi exatamente que por essa razão a gente primeiro começou com sucos naturais, mas quando a gente foi nas geleias, eu lembrei da receita da minha avó, que ela é da Patagônia, né? E ela fazia esses 2 sabores e ver essa quantidade de frutas que vocês têm aqui no Brasil e as possibilidades de geleias e combinações que a gente poderia fazer, realmente foi um achado que a gente começou a mergulhar e pesquisar sobre como fazer umas geleias mais diferenciadas que nessa época no mercado só existiam algumas mais de sabores mais básicos, como mais tradicionais, como abacaxi, uva e morango. E aí a gente mais foi arriscando mais para procurar uma cebola roxa com vinho tinto, algumas geleias com tomate e adicionar o merquén, que é uma pimenta do Chile. Ó, já tá dando água na boca aqui, hein, Mauro? Agora, quando vocês falam nesses sabores, os amigos encomendando, quando foi que vocês disseram, é a hora da gente parar tudo e começar a fazer isso para vender, para viver de geleia? Qual foi o momento? Eu acho que não existiu, de fato, um momento específico,
porque essa transição de estabilidade para experimentação, ela é uma transição muito particular, né? A gente tem uma rede de amigos que também empreendem e cada um teve o seu tempo de entender que o empreendimento havia se tornado sustentável. No nosso caso, Mirna, eu de fato não tenho uma data específica, mas eu lembro do Mauro me dizer, olha, ou a gente mergulha 100% no que a gente está se propondo fazer, ou vai ser muito difícil a gente ficar utilizando o nosso empreendimento como algo extra. E foi aí que deu aquele clique mental de que era o momento de arriscar, era o momento de fazer, era o momento de fato, entender que a geleia era uma possibilidade, desde que a gente estivesse 100% nesse negócio, né? Mas aí, quando vocês conversaram, foi feito algum tipo de planejamento ou o planejamento foi acontecendo conforme as geleias foram sendo produzidas? O planejamento ele foi acontecendo. Obviamente que a gente percebeu que, de fato, estava agradando, que, de fato, as pessoas queriam conhecer mais do que a gente estava produzindo. A gente arriscou bastante nos sabores no começo. Para você ter ideia, o nosso carro-chefe, que é a mais vendida de todas, é a nossa geleia de cebola roxa com vinho tinto Cabernet Sauvignon. Então, a gente foi por esse caminho do inusitado, do experimental, do laboratorial. Então, a gente sempre buscou na sazonalidade da natureza, nas frutas que estavam mais prostituídas e mais abandonadas. A gente tentou encontrar nelas e nas possíveis combinações com bebidas alcoólicas, com especiarias, com viagens que a gente fazia e bebidas e especiarias que a gente trazia. Então, a gente sempre tentou oferecer uma experiência para o cliente. Pode parecer bastante clichê o que eu estou falando, mas essa experiência atraiu muitas pessoas para a gente. E foi nessa atração que a gente entendeu que era uma possibilidade bastante positiva trabalhar com as geleias. E nessa mesma experiência também foi que a gente viu essa necessidade de começar, de alguma maneira, a se profissionalizar com isso, né? A entender de que a gente realmente precisa ter uma imagem, precisa ter uma marca, precisa ter uma linguagem, tanto visual. Então, todas as coisas foram acontecendo aos poucos. Essa linguagem visual e tudo mais, até porque o Tiago acabou de falar de outros empreendedores, colegas de vocês também, vocês foram nessa rede procurando, olha, quem pode me ajudar a pensar numa marca, quem pode me ajudar a pensar numa embalagem? Foi mais ou menos essa troca que formatou o negócio? Não, na verdade, eu sinto que o nosso negócio, ele vem encarregado do que nós fazíamos antes. Eu sou formado em artes cênicas, o Mauro é formado em dança, então a gente acabou imprimindo a nossa arte no nosso produto. É muito engraçado que muitos amigos perguntam, vocês não têm saudade dos palcos, não têm saudade de encenar, de dançar? E a gente sempre responde, quem disse que a gente não está produzindo arte, né? Se alguém que está assistindo a matéria agora acompanha o nosso produto, e acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, sabe o quanto a gente imprime as nossas referências artísticas no nosso produto. Então, chegarmos ao resultado que a gente tem hoje é muito da nossa história e da nossa identidade mesmo. Obviamente que a troca com esses outros pequenos produtores sempre fortaleceu muito o nosso trabalho, a nossa rede de produção, mas a Mermeleia ela é uma continuação do que somos nós dois. Quando a gente fala do ponto de vista do negócio, inicialmente vocês começaram fazendo onde hoje é feita essa produção, qual é a quantidade produzida mensalmente e qual é o preço médio, por exemplo, de um pote de cada geleia? A gente começou como grande parte dos empreendedores produzindo em casa mesmo, até que a gente percebeu que o espaço ele já não era um espaço que abarcava, né? A gente já estava acordando com caixas e potes do nosso lado. Chegou um ponto que a gente abria a porta da casa e tinha caixas, tinha geleia por todo quanto lugar, e foi o momento que a gente
percebeu que realmente a gente precisava sair de casa e procurar um lugar específico para poder produzir. Obviamente que isso não é rápido, principalmente para empreendedores como a gente, que acaba sendo financiado e apoiado por nós mesmos. Então, foi o nosso trabalho que fez com que a gente avançasse. Foi a produção da Mermeleia que fez com que a gente conquistasse as panelas, as mesas, os fogões e tudo que é necessário para uma cozinha industrial, semi-industrial. Então, esse processo ele também foi feito de maneira bastante natural. A gente foi investindo no nosso negócio conforme o nosso negócio nos dava retorno. A gente começou investindo pouquíssimo, com poucos 15 potes e alguns quilos de frutas, e hoje a gente tem uma produção bastante vasta. A gente produz cerca de 2.500 potes por mês. Esses potes, eles geralmente são os potes para empórios, para vendas online. Os eventos presenciais, eles não estão acontecendo nesse momento. O nosso grande cliente não está nos dando retorno nesse momento, que são os casamentos e os eventos corporativos. Geralmente, para o casamento, a gente deixa que um do casal escolha uma fruta, o outro escolhe uma bebida alcoólica, uma especiaria. Eles criam sua própria geleia para dar de lembrancinha para os convidados, mas esses eventos presenciais estão bastante baixos nesse momento de pandemia. Então, a gente acabou mergulhando no universo online e se mostrando de maneira bastante abrangente nas redes sociais para que o nosso negócio se mantivesse ativo. Quanto custa, em média, uma geleia? Em torno de R$ 25. Depende muito do sabor, depende muito da fruta, se é uma fruta sazonal. A gente trabalha também com um colecionador de frutas, que é o Elton Josué. É um rapaz que tem cerca de 1.200 espécies de frutas raras no sítio que ele tem. Então, se é uma fruta que a população ainda não teve acesso, o custo é um pouco maior. Se é uma fruta que vem de fora, se é uma especiaria que a gente traz de uma viagem. Então, isso varia muito, mas R$ 25 é a média do custo do nosso pote para venda, para o varejo. Tiago, você mencionou que até então vocês vendiam a geleia em eventos, né? E depois, hoje você me fala em 2.500 potes, porque vocês passaram a investir mais no online. Essa mudança de estratégia de negócio o surpreendeu? A gente já trabalhava com online, né? Sim. Mas o online, quando eu digo online, eu falo da nossa loja online. Ela era mais uma vitrine do que um lugar de venda, de potencializar vendas. E a pandemia, na verdade, ela foi um grande desafio, e foi um empurrão para que a gente entendesse, para que o nosso cliente também entendesse que as vendas online eram uma possibilidade. Logo que estourou a pandemia em 2020, em março de 2020, a gente fez um vídeo para divulgar nas nossas redes sociais, afirmando que o nosso produto ele não era uma necessidade na cesta básica de ninguém, de nenhum brasileiro. Eu falo isso por experiência própria, né? O Mauro tem uma relação muito mais afetiva com a geleia, porque o chileno consome muito mais a geleia do que o brasileiro. Nós, brasileiros, temos uma relação direta com a fruta, né? A gente consome a fruta in natura. Então, dificilmente a gente tem a necessidade de transformá-la em alguma outra coisa. Então, a gente disse nesse vídeo que o nosso produto ele não era uma necessidade na mesa de nenhum brasileiro, mas ele podia se tornar uma ponte de afeto, de alguém que está sozinho, de você que está longe de alguém que ama e quer presentear. E as pessoas entenderam que a Mermeleia era uma possibilidade de presente afetivo. De ficar mais perto de quem não conseguia estar perto nesse momento. É aquele distanciamento social, então um afago no distanciamento social. Exatamente. Uma outra coisa, é difícil empreender em casal ou não? Sim, no começo foi bem complexo. Foi bem Conta difícil. a verdade, Mauro.
Foi muito, muito difícil. Mas eu acho que tudo tem a ver com a comunicação entre o casal. Isso é fundamental. Não somente no assunto de relacionamento, sino que também no relacionamento de trabalho. É muito importante ser transparente, é muito importante ser sincero e é muito importante também valorizar o potencial que cada um tem. Então, em nosso caso, eu funciono muito melhor dentro da cozinha, na parte de criação de sabores, e o Thiago, ele funciona muito mais na parte administrativa. Então, quando a gente se viu duplicando respostas, ou quando a gente se viu em algum momento que a gente meio que se atropelava dentro da cozinha, a gente sentou, conversou e falou assim: vamos dividir nossos trabalhos. Então, você fica na parte administrativa, eu fico na parte da cozinha e, finalmente, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, a gente faz um relatório das coisas que a gente está vivenciando nesta experiência de fazer nosso trabalho como engenheiros. Ele está resumindo, tá, Irna? Porque não foi tão simples assim, não. Tá? Imagino, desde 2014, muitos ajustes, né? 2.500 potes mensais. Hoje vocês contam com colaboradores também para conseguir aí abarcar toda essa produção? Não, somos nós dois. Somos nós dois. Minha mãe ajudou bastante nesse momento de pandemia, mas agora somos os dois na cozinha. O que nos ajuda nas vendas são os pontos de revenda. O fato de que eu me relacione com os revendedores, que são os empórios, as plataformas online e as casas de pequenos produtores, isso ajuda bastante porque, de alguma maneira, eu me relaciono afetivamente com essas pessoas e elas entendem a preciosidade que nós estamos produzindo. Mas somos nós dois produzindo bastante todos os dias. Nessa produção dá para separar, então, já que vocês falaram que separaram as funções, o momento de falar sobre trabalho e depois de falar sobre vida pessoal, ou chega em casa e continua falando do trabalho? Não. A gente desliga a partir de que termina nosso horário de trabalho, totalmente desliga, e no dia seguinte, quando a gente volta no trabalho, a gente pode comentar e falar sobre todas as coisas que ficaram pendentes. Se um de nós lembra de alguma coisa, anota no celular para falar no dia seguinte, mas falar sobre um assunto de trabalho no momento que é de nós dois, a gente tenta não misturar. Mas é difícil não vivenciar a Mermeleia 100% da nossa vida, porque a Mermeleia ela não é só o nosso empreendimento, ela é a nossa filha, ela é o nosso projeto de vida. Então, e a nossa extensão também. Né? Então, tudo que a gente vê, a gente se abastece de muita referência. Então, a gente assiste desfile de moda, a gente vê fotografia, a gente vê design, a gente vê arquitetura, a gente vê tudo. Então, para tudo que a gente olha, a gente visualiza o nosso produto. Mas é isso, a gente faz o exercício de às 18 horas, chega de falar de Mermeleia, vamos viver Mauro, Thiago, vamos viver os amigos, a família, e no outro dia a gente fala do trabalho. Mas é difícil. E a escolha do nome? A escolha do nome, ela foi por parte dos dois, e a gente queria muito fazer um casamento entre Brasil e Chile. Por isso que no Chile o nome é Mermelada, e em português, geleia. E aí, por isso, a junção desses nomes se deu esse portunhol de Mermeleia. E o que vocês diriam, então, para quem está em casa, pensa em empreender, tem uma receita, como o Mauro trouxe a receita da avó, e uma série de coisas, e pensa em empreender, mas fala, eu não sei se é a hora, eu tenho medo. Vocês tiveram que superar tudo isso para conseguir esse sucesso hoje. O que vocês deixariam de recado para quem está assistindo? Olha, eu falaria sinceramente que quem vai empreender, pesquise, arrisque e, por sobre todas as coisas, resista. Porque
Tem muitas vezes que durante esse processo dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para fora e falar assim, não quero mais, não aguento mais, mas quando você tem vontade e quando você acredita no que você está fazendo, te dá muita força para continuar e para seguir para adiante. Eu ouvi uma frase num fórum de comida que a gente foi, que ficou bastante marcado para mim, que é empreender no Brasil é um jogo de videogame. Um dia você passa de fase, um dia você morre. A gente tem passado de fase e tem sido muito especial. A Mermeleia é algo muito especial na nossa vida. Então, eu acho que repetindo e sendo dúbio, gerando uma duplicidade na fala, eu não consigo pensar numa palavra que não seja resistência. É muito difícil permanecer, mas é muito bom estar. Então, eu prefiro estar. Tá certo, meninos. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. E a gente espera que um dia a gente possa retomar essa conversa em um outro momento, falando aí de novas produções e tudo mais. Muito obrigada. Conte sempre com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mir. E a gente segue aqui com o Ser Empreendedor. Vamos para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar também com outro casal que resolveu partir para a culinária artesanal. Mais uma história de empreendedorismo que vai encantar você em casa. Até já! Segundo bloco do Ser Empreendedor, e olha só, esse primeiro bloco foi recheado de sabor que me deu até calor. Tirei o blazer, fiquei só com a blusinha aqui de baixo, porque tem mais sabor nesse segundo bloco, porque agora a gente vai falar com outro casal que decidiu investir no mercado de geleias artesanais. Eles são aqui da cidade de Campinas. Nós vamos conversar com o Jefferson e a Silvia, que decidiram empreender em um novo negócio no final do ano passado. Os dois são farmacêuticos de profissão, atuaram em mais de 30 anos e de repente mudaram tudo. Sejam bem-vindos e me contem o que os levou a ter essa mudança e com geleias artesanais, porque pelo que eu vi aqui, até então vocês faziam outra coisa, como se diz, farmácia, a gente pensa em laboratório. A geleia também se tornou aí a cozinha, um laboratório de vocês, é isso? Olá, Mia, boa tarde novamente, né? Boa tarde a todo mundo, o pessoal que vai nos assistir. Essa decisão já vem sendo estudada há algum tempo, né? Eu e a Silvia, a gente há muito tempo está no ramo de farmácia, né? A Silvia ainda ela está cumprindo jornada dupla, mas eu já estou exclusivo, né, para o ramo da alimentação, das geleias. E isso já vem de algum tempo, é um dom que eu venho cultivando já há algum tempo. E, sei lá, né, as coisas elas acontecem no momento correto, né? A gente pensou bastante, eu já estava, né, meio, não descontente, mas eu já achei que já tinha cumprido a minha parte no ramo farmacêutico, e a gente decidiu empreender, né, no ramo das geleias, nos produtos artesanais, né, que é um nicho de mercado que vem ano a ano crescendo assustadoramente, né, onde as pessoas estão mudando alguns hábitos alimentares, estão querendo conhecer direito o que elas comem, né, quem produz o que elas comem, e diminuindo muito também a quantidade de conservantes e também de aditivos, né? Que as nossas geleias elas não têm nenhum tipo de conservante e nem nenhum tipo de aditivo a mais. Silvia, o Jefferson já adiantou que você tem jornada dupla. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho e como foi quando ele te apresentou essa proposta. Olha, vamos trabalhar com geleias. Na verdade, o talento do Jefferson para a cozinha é uma coisa famosa, vamos dizer assim. Entre família, entre amigos, sempre é o que conduzia
jantares, réveillon, churrascos, festas, enfim, várias comemorações. Então, ele sempre teve um jeito muito bom para a cozinha, para a minha grande felicidade, vamos dizer a grande verdade, né? Uma privilegiada. Totalmente privilegiada. Ela é boazinha, viu? E realmente, quando a nossa área de atuação é uma área muito estressante, né? A área de saúde. Então, chegou uma hora que a gente aqui realmente falou assim, olha, eu acho que eu tenho que fazer algumas outras coisas que me dão um pouco mais de desafios. E o Jefferson é muito criativo, né? Ele tem ideias mirabolantes, aí ele começou a fazer algumas tentativas e erros em casa. Eu falei assim, vamos ver. Ele falou assim, Sil, vou tentar ficar só com isso. O que você acha? Eu falei assim, vamos em frente. Né? Para a gente poder começar qualquer coisa, é sempre muito complicado você largar tudo. Então, por conta disso, é óbvio, né, que o talento tem que dar o empurrão inicial. E eu continuei com o meu trabalho, né, mas dando assessoria quando precisa. E na jornada dupla, né? Essa jornada dupla, quando a gente pensa em geleias, a gente pensa sempre naquela cozinha, o momento, mas tem a questão da embalagem, a questão da entrega. Como ficou, então, toda essa logística? Olha, Mirna, a gente, como é um negócio assim, incipiente, né? A gente está há pouco tempo, o empreendedor ele acaba fazendo tudo, né? Então, todos os processos que são inerentes a uma fábrica, né? É uma mini fábrica, não deixa de ser. Mas é na casa de Então, vocês ainda? na casa da gente ainda, né? Com perspectivas de o ano que vem a gente poder fazer fora e ampliar. Mas toda a logística, né? Aquisição de matéria-prima, higienização, produção, comercialização, entrega, está tudo com a gente. Então, isso tudo é dividido, né? Algumas entregas a Silvia faz, porque está no itinerário dela, e outras entregas fica ao meu cargo. Por quê? Porque assim, a gente tem que dividir o dia. Então, parte de manhã, início da tarde, a gente usa para produção, né? Para compra de matéria-prima, final da tarde a gente sempre está utilizando para fazer as entregas, né? Então, todos os processos e as etapas, elas ficam com mais dois, porque a gente não tem funcionários ainda, né? Quando vocês decidiram pelo negócio, vocês até falaram dessa questão do Jefferson sempre gostar de cozinhar. O que foi decidido? Poxa, com que frutas nós vamos trabalhar? Com que sabores? Como a gente vai fazer isso? Qual foi essa experiência que você tinha junto com a família, com os amigos, e que vocês pensaram, isso dá para transformar num negócio? Mina, a gente tem assim, a geleia é um ramo tradicional, né, centenário. A gente tem notícia de empresas que fabricam geleias comercialmente, né, desde 1800, início de 1900. Então, é um ramo que é bem tradicional. Quando a gente começou, a ideia que eu tinha, porque assim, eu não entendia muito bem de geleias, eu fui estudar, fui conhecer, né? Mas o que a gente entendia é que assim, algumas frutas elas têm a preferência, né, das pessoas. Então a gente iniciou primeiro morango, abacaxi, né, frutas que as pessoas já conhecem, né, goiaba, laranja. Só que isso foi, com o tempo, foi avolumando, né? Porque hoje a gente já conta com 22 sabores diferentes, tá? E não é só frutas, não. Vocês também fazem uma aromatização. Eu estava olhando o cardápio. Isso. É o que eu ia te explicar. A gente começou assim, a pensar um pouco diferente, né? Tanto é que a gente tem uma geleia hoje que ela faz muito sucesso, é a de tomate com bacon, né? Muito diferente mesmo. É bem diferente, né? Você pode utilizar ela tanto como geleia para comer com pão, com torrada, mas você pode também utilizá-la em sanduíches, em carnes assadas, né? Então aí a gente começou a criar alguns sabores diferentes, né? Então a gente tem a de kiwi com cachaça, a gente tem a de jalapeño com bacon também, que o pessoal gosta. Então
a gente vai criando, né? Damasco com espumante. E aí, né, a imaginação, você sabe como é, né? É só ter a fruta e a imaginação a gente vai levando. Teve uma, agora para contar na TV um bastidor. Teve uma que você tentou fazer e você falou, não, vou ter que desistir, que essa não vai dar certo de jeito nenhum? Conta pra aí. gente. Ele encasquetou uma época que ele ia fazer uma geleia de cerveja IPA. Olha, vou falar para você, se eu tivesse tomado todas as garrafas que ele jogou fora, acho que seria mais feliz. Então... Essa ainda não deu. Você só adormeceu, então, essa ideia. Sim, a gente guardou no armário e tá à espera. E qual foi o investimento inicial para vocês começarem, eu digo, comprar os insumos, as embalagens e tudo mais? Dina, na realidade, a gente, assim, praticamente zero, tá? Os utensílios iniciais foram os que eu tenho na minha cozinha, né? Panela, colheres, medidores, são coisas que, sim, quem se aventura na cozinha amadora, né? Como é o meu caso, eu praticamente já tinha, né? Com o tempo, a gente vai agregando alguns outros acessórios, né? Tipo mixer, tipo batedeiras, outras coisas que a gente vai colocando depois que a gente começa a fazer uma quantidade um pouquinho maior. Mas de investimento mesmo, praticamente zero, né? Agora, a gente agregou mais uma geladeira, né, por conta de conservação dos produtos, porque não tem conservante, não tem aditivo, então eles são todos conservados em temperatura de geladeira, né, antes da entrega para os nossos clientes. Então, assim, se eu for contar, uma geladeira, alguns utensílios domésticos, né, nada, R$2.000, nem isso chega, né, para o início. Matéria-prima, a gente sempre procura comprar tudo muito fresco. Eu praticamente vou 2, 3 vezes por semana comprar. Compro muitas coisas no Ceasa, que é onde a gente encontra uma relação de preço-qualidade muito boa, né? E, assim, produz, vende. Eu não tenho um estoque, né? Então, a gente vai tendo a demanda dos clientes, produzindo, entregando. Uma coisa ou outra que a gente sabe que tem mais saída, que tem mais giro, a gente mantém um pouco, né? Mas a maioria delas a gente faz sob demanda mesmo, então investimento muito baixo. Qual é a média do valor de cada geleia e quantas vocês produzem, por exemplo, por mês ou por semana? Não sei se vocês já fizeram essa conta. Mirna, a gente tem geleia desde R$13 até R$23, R$24, dependendo do tipo de fruta, né? Na média, R$14,50 por pote, mais ou menos, R$15, na média, tá? A gente está chegando numa produção mensal de 400 potes, mais ou menos. E só você quem faz ou na intrajornada a Silvia entra no jogo e ajuda a cozinhar? A minha fiel escudeira está firme e forte. Dona Silvia ajuda bastante, às vezes higienizando frascos, às vezes na parte de higienização de matéria-prima, ajuda sim, com certeza. Mas não faço geleia. A Silvia, a especialidade dela, Miriam, são os brownies e as bolachinhas amanteigadas, tá? Essa parte é toda dela. Mas vocês então agregaram as bolachinhas e os brownies ao negócio? Sim, eu fiquei perturbando a Silvia um tempo, que eu queria que ela desenvolvesse para mim uma bolachinha, né, amanteigada, que fosse utilizada para comer com a geleia. Então, eu falei assim, torrada às vezes, né? Então, eu queria alguma coisa simples, né, mas que agregasse um sabor a mais, né? Então, a Silvia faz uma bolachinha amanteigada que é uma delícia, e para comer com a geleia fica sensacional. E aí vocês, então, juntaram os dons, digamos assim, para levar o negócio. Do outro ponto de vista, como então, as redes sociais? Porque, digamos que é uma empresa com um pouco mais de 6 meses
Você diz que já são 400 potes para 2 pessoas, na verdade, você que acaba produzindo e a Silvia ajudando, mas é uma grande quantidade para a gente pensar em uma pessoa inicialmente produzindo sozinha na cozinha de casa. Como é, então, essa logística de fazer o marketing, de fazer a entrega? Me contem. Olha, Mirna, as redes sociais, elas assim, hoje em dia, sem as redes sociais, era quase que impossível, né, a gente iniciar um negócio dessa maneira. Só que a gente tem que tomar um cuidado grande, porque a gente sempre preza por anunciar e entregar. Não adianta nada eu anunciar, né, e não conseguir entregar. Então, isso tudo é bem cronometrado na realidade, né? Eu inicio o dia bem cedo, né? Vendo tudo que eu tenho que responder em rede social, porque a gente trabalha tanto o Facebook quanto o Instagram e o WhatsApp também. É a nossa ferramenta básica. Então, eu inicio o dia sempre vendo, né, as mensagens, respondendo, marcando os horários. A gente sempre marca dia e horário para as entregas, né? Então, eu nunca falo, a gente vai entregar. Não, olha, vou te entregar tal dia, tal hora, né? O cliente, ele concorda, ou às vezes ele, olha, não posso, vamos marcar outro dia. A gente procura sempre trabalhar dessa maneira. Feito isso, a gente já vou me paramentar para a produção, né? Então, toda a parte limpeza, deixar tudo em ordem, paramentar, já tem o dia, já está programado, né? Com o que a gente precisa produzir para entregar para os próximos dias. Essa logística toda, Jefferson e Silvia, ela é para o consumidor final. Vocês ainda não têm, por exemplo, pontos de venda como empórios da cidade, coisas desse tipo, não? Não, menina, ainda não. A gente, como eu te falei, né? A gente optou por dando passos um pouco mais lentos, né? Mas a ideia agora é consolidar bem a marca, criar uma clientela que agregue valor, né, no produto, uma clientela que seja exigente, porque a gente é muito exigente com qualidade, né, com matéria-prima, com processo, com higiene. Então, a gente optou nesse primeiro momento somente de venda direta. Então, eu vendo direto para o meu cliente. Tá? Eu não tenho ainda nenhum empório, supermercado, nada disso. A gente vai continuar ainda com os clientes, né, o um a um, para a gente poder ficar bem estruturado antes de pensar em outras coisas. Nós estamos falando aqui das geleias, gente, mas olha, eu estou soltando umas imagens aqui, pedindo para a edição colocar umas imagens, mas não tem só geleia, não. Tem, olha, tem antepasto, tem molho, tem temperos, tem patês. O pessoal de casa está vendo e com certeza está com água na boca. Por que vocês decidiram dar essa também fragmentada, não só a geleia? Vocês com isso conseguem atingir um público maior? Sim, com certeza. A Silvia pode contar um pouquinho sobre o nosso início, né? Porque o nosso início foi com os antepastos, né? Há muito tempo eu faço uma berinjela e a Silvia vai contar um pouquinho. Essa berinjela, ela era, assim, a atração do Ano Novo, Réveillon de família. E sempre falei assim, bom, na distribuição dos pratos, né, do que cada um ia trazer, falei assim, bom, uma das saladas já está definida, né, Silvia? O gesto é fazer a berinjela de pasto. Todo ano. Todo ano já sabia que tinha que constar do cardápio. Então, todo mundo sempre gostou muito, como eu disse para vocês, em qualquer encontro que a gente fizesse, ele dava uma versão nova dessa berinjela. Eu falei assim, você poderia, com certeza, um prato que vai agradar. E uma coisa que ele tem de uma qualidade muito grande, ele tem uma criatividade imensa, né, para talvez de tanto que ele leu sobre culinária, então ele tem muita curiosidade para fazer combinação de sabores. Então, ele inventou, para mim, na minha opinião, é a melhor que tem, que é a de abobrinha. Esse antipasto, eu nunca tinha comido em lugar nenhum. Uma berinjela antipasto é uma coisa até que corriqueira, não a dele, tá? A dele é maravilhosa. Mas a de abobrinha
Ela é suspeita. Eu sou suspeita, mas quem comeu vai poder confirmar. E o início, né, na realidade, foi com essa berinjela, porque os amigos sempre pediam, família, e com o tomate seco, né, que a gente tem um processo, uma receita de tomate seco que ela é inédita, tá? É só a gente que faz dessa maneira. Então, começou assim. Mas as geleias, quando a gente começou a fazer, foi sucesso imediato, e olha, faz essa, faz desse sabor, não sei o quê. Então, hoje, a gente tem mais geleias do que antepassos na linha. Entendi. Jefferson, você me disse que vocês estão indo um a um, né, passo a passo, decidiram neste momento trabalhar com o consumidor final, mas a minha pergunta é, já existe uma projeção do ponto de vista do negócio para vocês pensarem na expansão, na possibilidade da Silvia trabalhar full time na empresa de vocês? Existe esse planejamento ou vocês vão se planejando conforme a demanda? Como vocês estão, dessa forma, digo, gerenciando o negócio? Olha, Mina, a gente tem, sim, já planos, né, de expansão. Para o ano que vem, a gente tem planos de sair da nossa cozinha, né, ir para um local externo. Eu tenho alguns convites já, né, de pessoas que querem distribuir o produto, né? Então, eu tenho amigos em Ribeirão Preto que querem distribuir produto, tem gente em São Paulo que quer distribuir. Por enquanto é só Campinas? Eu entrego só em Campinas e também em algumas cidades da região, tá? A gente reserva os sábados de manhã. Então, às vezes, eu faço entregas em Hortolândia, eu tenho uma programada para sábado agora em Sumaré, então, mas praticamente 100% em Campinas. E eu também envio pelos correios, né, as geleias, a gente também tem condições de enviar, então já enviei algumas vezes pelos correios. Mas a gente tem, sim, esse planejamento de expansão, mas sempre focado nesse nicho de mercado, dos produtos artesanais, né? A gente não pretende massificar o produto, a gente pretende sempre atuando nessa linha. Existe uma demanda mundial por produtos artesanais, né? A gente estuda bastante sobre isso, e é um mercado que cresce ano a ano, e as pessoas elas estão mudando bastante o conceito, né, sobre o que elas comem. Então, a gente pretende, sim, ampliar, e a partir do ano que vem a gente deve estar agregando mais algumas coisas e alguns canais de distribuição diferentes. Jefferson e Silvia, a gente espera que vocês voltem aqui no Ser Empreendedor para contar essa jornada de crescimento, de evolução. Fica já o convite aqui. Parabéns aí pela iniciativa, né, e pela coragem de empreender, porque empreender é um ato de coragem também. E aqui a gente agradece a participação de vocês. A gente que agradece muito o convite, né? Eu sei que você nos segue, né, no Instagram, eu agradeço muito, tá? A gente procura sempre deixar lá bem bonito, sempre colocando as novidades. A semana que vem a gente tem mais um sabor, né, de geleia que vai estar saindo, então eu vou estar colocando lá no Instagram também. E agradecemos de coração o convite, tá? Tá bem, então, e assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode assistir outros programas na playlist da TV Câmara Campinas, inclusive aqui do Ser Empreendedor, com debates, com outras histórias. E você pode nos acompanhar também no Facebook e no Instagram. As redes sociais aparecem aqui. Pode também mandar a sua sugestão no 19978293776. Eu fico por aqui e até um próximo Ser Empreendedor. Tchau!